Olá, eu sou o professor Rodrigo e estamos iniciando hoje o nosso curso de mineração de dados. Neste curso, nós iremos aprender os conceitos principais de mineração de dados, as tarefas, as técnicas e algoritmos e também as aplicações, as principais aplicações que nós podemos ter utilizando mineração de dados. Nessa primeira aula, nós vamos ver o que é a mineração de dados. Então, vamos conhecer os principais conceitos e vamos falar um pouco de aplicações. Antes de conceituar formalmente a mineração de dados, coloquei aqui uma brincadeira, que todo mundo já fez, você já deve ter feito, que é um caça-palavras, que é uma boa analogia para o que é a mineração de dados. No caça-palavras, nós precisamos encontrar misturados aqui em conjunto de letras que são embaralhadas, nós precisamos identificar padrões. Que padrões são esses? São as palavras da língua portuguesa, no caso, e aí para isso você vai utilizar um algoritmo mental. Você vai, por exemplo, caminhar pelas linhas ou caminhar pelas colunas para encontrar essas palavras. Então você começa varrendo ou as linhas ou as colunas até encontrar alguma coisa que faça sentido para você. Então, o caça-palavras é uma espécie, a gente pode dizer que funciona de forma análoga à mineração de dados. Então, fazendo essa brincadeira aqui com essas palavras, nós vamos encontrar descoberta de padrões nos dados, que é uma definição de mineração de dados. Então, a descoberta dessas palavras nesse caça-palavras foi feita usando um algoritmo mental, como eu falei. A mineração de dados, falando de forma rápida e superficial, ela é a descoberta de padrões em um grande volume de dados que está disponível e que manualmente nós não conseguiríamos fazer. Então nós precisamos de um auxílio automatizado. Então nós temos vários algoritmos, várias técnicas que podem ser utilizadas para encontrar esses padrões nos dados. Então a mineração de dados ela surgiu como um conceito no qual nós temos um conjunto de tarefas, essa palavra é bem importante na mineração, a ideia da tarefa, técnicas e algoritmos que são utilizados no processamento dessas bases de dados, desses datasets, para encontrar padrões. E a gente vai ver quais são os tipos de padrões que a mineração de dados pode fornecer. A mineração de dados não é nova. Esse conceito de minerar dados, ele é um conceito que já está maduro. Ele já vem há alguns anos, essa expressão foi cunhada há pelo menos 2 décadas, e já vem sendo utilizada com bons resultados, e cada vez surgem novos algoritmos, novas implementações para melhorar o desempenho e também trazer novidades para a mineração de dados. Mas mesmo ela está evoluindo, mas ela já está bem madura. Os conceitos que nós vamos aprender nesse curso já estão bem consolidados aí no mercado, já são bem utilizados. A mineração de dados ela está apoiada principalmente em estatística e aprendizado de máquina, ou machine learning em inglês. E também utiliza algumas técnicas de banco de dados, quando ela precisa selecionar os dados dos SGBDs, então nós vamos trabalhar com nós podemos utilizar SQL. E também a visualização de dados. Nós temos algumas ferramentas que permitem eu ver os dados de uma forma melhor, de melhor entendimento. Okay? Quando eu falo em aprendizado de máquina, nós vamos falar mais sobre isso, mas aprendizado de máquina é a capacidade que nós damos ao algoritmo de aprender a partir de dados que são fornecidos a ele. De tirar dali um aprendizado, ele melhorar o que ele está fazendo. Ele tem a capacidade de fazer melhor alguma coisa a partir de um treinamento que é feito. Para isso, não existe mágica, existe muita matemática. Então, só que aqui no nosso curso, nós não vamos entrar no rigor matemático, não é objetivo aqui mostrar a matemática por trás da mineração, porque envolve muita manipulação de matrizes, muita álgebra linear, e a gente não vai ver isso aqui, ok? A gente vai aprender principalmente as técnicas, até porque muita coisa já está implementada e disponível para nós utilizarmos. Nós precisamos saber como utilizar. Por que a mineração de dados? A mineração de dados hoje ela é muito relevante por 3 motivos
e ela vem evoluindo basicamente por 3 motivos principais. O primeiro motivo é o avanço das tecnologias da informação. Nós temos hoje um barateamento, né, um aumento do barateamento da capacidade de processamento e armazenamento. Então nós temos hoje muito processamento, se compararmos a décadas atrás, a 1 ou 2 décadas atrás, a capacidade de processamento aumentou enormemente. Nós temos também uma capacidade grande de armazenamento. E com isso, nós podemos manter um grande volume de dados, que é uma outra característica que nós temos aí, um outro motivo, né, do avanço da mineração. Porque nós podemos armazenar muitos dados e nós estamos hoje com a capacidade de coletar muitos dados. Então o volume de dados disponível hoje é muito grande. E a cada momento, né, muitos dados são gerados. Seja pelos dispositivos móveis, seja pela web, seja por sensores em equipamentos de internet das coisas. Então nós temos uma série de fontes de dados, nós vamos falar mais sobre isso também. E o terceiro ponto importante aí é a necessidade das organizações gerarem, né, inteligência de negócio. Então as organizações elas precisam hoje da inteligência de negócio para que ela possa aumentar a sua vantagem competitiva e sair na frente das demais. Então hoje a mineração de dados ela é muito importante para as organizações para auxiliar, né, na tomada de decisão, para aumentar a eficiência da tomada de decisão nessas empresas. Bom, uma definição, né, no livro Data Mine, de Whitney Frank, que mineração de dados é a extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis, a partir de dados. Então nós temos o volume de dados, nós precisamos então de extrair algo que seja útil. Então a mineração ela tem que busca alguma coisa que seja útil e desconhecida. Por quê? Porque se já está conhecida, eu não vou ter um esforço de minerar para saber o que todo mundo já está sabendo. Então, eu preciso de alguma forma garantir que essa mineração ela vai me trazer um benefício mesmo com algo desconhecido que vai permitir que a organização, né, que nós possamos tomar uma decisão baseado nisso, com uma garantia, né, de que que ela terá uma utilidade para o nosso negócio. Então é muito importante essa definição. E a mineração de dados, ela, juntamente com outras técnicas, ela compõe o que é chamado de Data Analytics, ou simplesmente Analytics. Então essa palavra Analytics é muito usada hoje, né? E ela é considerada como sendo a realização de análise em dados para efetivação de um processo eficiente e eficaz na tomada de decisão. Então, quando a gente fala em Analytics, a mineração de dados está incluída, mas estão também outras técnicas de análise, né? Técnicas estatísticas, técnicas de visualização. Então nós temos aí uma série de técnicas que recebem o nome de Analytics. Quando você utiliza lá o Google para poder analisar o acesso, né, o Google Analytics, o acesso ao site, você está fazendo um procedimento de analítica. E qual é a relação de mineração de dados e inteligência de negócio? A inteligência de negócio, ou BI, Business Intelligence, é um termo guarda-chuva. Né? Quando a gente fala um termo guarda-chuva é porque ele abrange uma série de ferramentas. Né? Quando a gente fala em BI, a gente está falando de mineração de dados, a gente está falando de Data Warehouse, Data Marts, a gente está falando de OLAP, está falando de Balance Scorecard, estamos falando de uma série de tecnologias, de técnicas usadas para as empresas analisarem o seu negócio e tomarem a decisão, as melhores decisões, tanto para oportunidades quanto também para resolver problemas, evitar problemas. Então, a mineração de dados auxilia a inteligência de negócio, melhorando a tomada de decisão e o gerenciamento de risco. E dentre as vantagens da mineração de dados para BI, podemos citar: ela permite entender os dados. Então, quando eu estou fazendo a mineração de dados, eu posso, né, dos objetivos é descrever os meus dados. Então, se eu estou trabalhando com uma base de dados de cliente, ela vai descrever o comportamento desses clientes. E aí, dependendo do negócio, ela vai estar descrevendo, vai mostrando como é que o seu negócio está funcionando. Mas ela permite também predizer tendências e comportamentos. A partir da descrição, né, de uma base de dados de clientes, eu posso prever alguma coisa
em relação ao comportamento de futuros clientes. Então, nós temos essas duas características principais, a descrição e a predição na mineração de dados. A mineração de dados também permite identificar problemas e situações de risco. Então, ela permite que eu identifique, por exemplo, se um evento pode ser classificado como uma fraude na minha base de dados. Acabou de acontecer um evento, por exemplo, numa operadora de cartão de crédito. É interessante para ela identificar o seguinte: bom, isso tem uma grande chance de ser uma fraude. Então, a mineração de dados pode auxiliar nesse processo. E pode ser utilizada também em qualquer tipo de negócio. Então, isso é super interessante, porque qualquer negócio pode se beneficiar da mineração de dados. Então, qualquer negócio você pode modelar uma tarefa de mineração de dados e executar e ter algum benefício com ela. Algumas áreas de aplicação, né, que eu coloquei aqui, mas isso não esgota as possibilidades, tá? Só para a gente para você ter uma noção aqui de algumas aplicações. Por exemplo, em marketing, você pode identificar perfis de clientes e fazer, por exemplo, uma campanha, uma promoção focada em determinado grupo de clientes. No varejo, né, num supermercado, por exemplo, você pode identificar aquelas compras que são realizadas juntas e aí você faz a promoção num produto, mas com o objetivo de aumentar a venda de um outro produto, porque você sabe que esses produtos são comprados juntos. Em telecomunicações, você pode melhorar os serviços analisando como isso está sendo demandado. Em logística, você pode identificar rotas de distribuição, melhores formas e recursos necessários para a distribuição. Financeiro, você pode prever as variações em ativos. Esportes, a NBA, por exemplo, utiliza a mineração de dados para identificar um padrão no comportamento, um padrão, né, dos seus atletas. E aí, dessa forma, tentar até mesmo prever resultados. É possível. Na saúde, a mineração de dados é usada, por exemplo, para diagnóstico, para facilitar, a partir de características de pacientes, qual é um diagnóstico. E existem alguns casos já de estudos, né, que você tem a mineração de dados diagnosticando melhor do que os médicos. E aí nós temos que ter um ponto de atenção. A mineração de dados ela não está aqui para substituir o profissional, ela está para auxiliar. Então, no caso da saúde, se a mineração de dados diagnostica, por exemplo, no caso de uma pesquisa num hospital nos Estados Unidos, que eles alimentaram com 700 mil dados de pacientes, dados de 700 mil pacientes, e eles identificaram que o modelo de mineração de dados passou a identificar bem ou diagnosticar bem pacientes com esquizofrenia, melhor do que os médicos. E a partir desse diagnóstico, o médico passou a analisar com outro olhar esses pacientes e aí realmente identificou o que estava acontecendo ali e que realmente aquele paciente foi diagnosticado corretamente. Na educação, a gente pode fazer análise de informações de alunos, né? Tentar melhorar o ensino baseado no feedback ou nas informações coletadas aí das avaliações dos alunos. Prevenção de ilícitos, como eu já dei o exemplo de fraude. Alguns países que têm problemas com terroristas estão usando a mineração de dados para tentar identificar na população possíveis terroristas. E isso gerou, na década passada, um problema muito grande, né, nos Estados Unidos. Né, muitas pessoas associavam mineração de dados à invasão de privacidade para buscar terrorista. Isso por causa de uma propaganda que foi feita aí pelo governo dos Estados Unidos, mais ou menos em 2004. Serviços públicos também são muito beneficiados, né? A gente pode falar aí de controle de tráfego, serviços de saúde, educação, de análise urbana, né, para a expansão de cidades. Então, nós temos aí várias aplicações que podem ser beneficiadas com a mineração de dados. Aqui nós temos algumas ferramentas que são muito usadas para a mineração de dados. Neste curso, nós vamos trabalhar com a ferramenta Weka, que é uma ferramenta gratuita, ela está sob a licença GPL v3, e é uma ferramenta que ela é legal para a gente utilizar no aprendizado, porque ela é fácil de usar, porque ela tem um ambiente gráfico, então eu não preciso ficar decorando parâmetros para os algoritmos, né? Eu entro ali e rapidamente eu consigo fazer
uma mineração. Então, para a gente aprender os conceitos, ela vai ser muito útil. Agora, na hora que eu vou colocar em produção o sistema, eu posso utilizar, por exemplo, as bibliotecas, os pacotes Python ou R, que são muito usados atualmente. Se eu estiver trabalhando com Big Data, eu posso usar o Spark da Apache. Eu tenho o RapidMiner, e eu tenho esses dois que são muito usados, que são bem semelhantes, que é o GNU Octave e o MATLAB, que funcionam da mesma forma, né? Porém o MATLAB é pago, o GNU Octave ele é gratuito. E assim, o script que roda num vai rodar no outro também, são muito usados atualmente. E se eu quiser trabalhar, né, com players assim, grandes, nós temos a SAP com HANA e o Analysis Service da Microsoft. Então são ferramentas que hoje no mercado realmente estão sendo bastante utilizadas para a mineração de dados. Bom, assim nós estamos terminando a nossa aula. E aí, nessa aula, nós vimos, né, que a mineração de dados ela auxilia bastante na geração da inteligência de negócio e aumentando assim, a vantagem competitiva. Há várias aplicações possíveis e nós vimos também que há muitas ferramentas disponíveis. Na próxima aula, nós apresentaremos aí as principais tarefas de mineração de dados. Muito obrigado e até a próxima aula.